Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Eu acabo de encerrar meu dia de vendas e só hoje eu faturei R$ 2.857, sendo que só nesse mês eu já consegui faturar R$ 15.800. Ninguém melhor do que o João Pedro, que foi com quem eu aprendi, para te ensinar isso. Esta conquista e o surgimento de um novo craque, seu João fez um alerta aos dirigentes. O Roberto é muito bom, mas fiquem atentos ao meu filho mais novo. Era uma questão de tempo. Era só esperar o momento da explosão, que veio aos 19 anos. Os dribles desconcertantes em Dunga, o capitão do Tetra, e o título gaúcho de 1999 chamaram a atenção de Vanderlei Luxemburgo, técnico da seleção brasileira. O golaço contra a Venezuela rodou o mundo. E as tentadoras propostas da Europa começaram a chegar ao Estádio Olímpico. A primeira proposta por Ronaldinho Gaúcho chegou aqui ao Estádio Olímpico no ano 2000. O Leeds United da Inglaterra teria oferecido 81 milhões de dólares. José Alberto Guerreiro, então presidente do Grêmio, não só rejeitou a oferta, como resolveu colocar aqui, no portão de entrada do estádio, uma faixa dando um recado aos interessados. O recado era simples e direto, em português e inglês. Faltou escrever em francês. O Paris Saint-Germain se fez de mal entendido e se aproveitou da primeira turbulência na carreira de Ronaldinho, conduzida pelo irmão. Sem acerto salarial para a renovação de contrato, o ídolo virou vilão. O maior jogador, já formado por um clube do Rio Grande do Sul, saiu de graça após uma batalha jurídica que desgastou a relação entre a família Assis Moreira e o Grêmio. Em pouco tempo, o rei dos dribles já encantava os franceses. A conquista do Penta em 2002 provou que o talento de Ronaldinho parecia não ter limites. Logo, a Espanha se renderia ao talento de Dinho. No Barça, as maiores atuações, os principais títulos e o prêmio de melhor jogador do mundo por 2 anos consecutivos. Mais que as conquistas, ele deixou um legado, talvez o maior de todos, para o clube catalão. Antes de morrer, seu João disse ao filho mais novo: se divirta, brinque com a bola nos pés. Ronaldinho jamais esqueceu essa frase. E quando encontrou alguém capaz de entender o sentido dela, simplesmente repassou. 6 anos mais velho, Ronaldinho foi conselheiro de Messi. Será que o argentino ouviu? A parceria foi desfeita. Houve quem disse que, para não estragar Messi, a direção do Barcelona aceitou a proposta do Milan. Na Itália, pouco brilho. A forma física já não era mais a mesma. E o craque foi da apresentação no San Siro, com 40 mil torcedores, ao fim no banco de reservas. Estava na hora de voltar ao Brasil. E ele voltou. Um retorno marcado por mais uma polêmica com o clube que o formou. Em 2011, Ronaldinho quase voltou ao Olímpico. A direção chegou a preparar uma festa para o anúncio oficial. Mas a imagem que ficou foi a da retirada das caixas de som de dentro do estádio. Para os gremistas, mais uma traição da família Assis Moreira. Na última hora, Ronaldinho escolheu o Flamengo. Relação que durou 1 ano e 5 meses. Foram 28 gols em 74 jogos. Mas o número que ficou foi o da dívida que ele cobrou do clube na justiça. 40 milhões de reais. Me deu muito trabalho, eu como diretor de futebol.
tive que ter algumas reuniões com ele, algumas cobranças, porque o extracampo dele comprometia demais o rendimento dele dentro do campo e principalmente o comportamento com os companheiros e o exemplo os mais jovens. Foi um momento difícil da minha carreira como diretor de futebol e creio que para ele também como atleta, porque ele já não vivia uma vida de atleta profissional e isso realmente prejudicou muito. E a saída dele do Flamengo foi pela porta do fundo, né, dos fundos. E lamentável, né, porque depois foi uma briga na justiça. O Flamengo também errou muito com ele em termos de pagamento, na parte financeira. Mas ele, como postura de atleta profissional, errou demais também. Fim de carreira? Pergunte ao torcedor do Galo. No Atlético, a consagração com o título da Libertadores da América de 2013. Depois da curta passagem pelo Querétaro, do México, o fim da carreira no Fluminense. Foram 80 dias com a camisa tricolor, que poderiam ter sido apagados da carreira do craque. No início de 2018, nas redes sociais, Ronaldinho anunciou o fim da carreira e prometeu um jogo de despedida, que nunca aconteceu. O fim da carreira não significou o fim das polêmicas, os problemas com a justiça no Brasil, com a condenação por dano ambiental em Porto Alegre e a associação à pirâmide financeira ficaram pequenos perto da última viagem para outro país. No Paraguai, prisão por passaportes adulterados e investigação por outros crimes. O título de campeão da cadeia não era o que a legião de fãs do craque espalhados pelo mundo imaginava. Passar os 40 anos de idade preso em outro país certamente não era o presente que ele queria ganhar. O Wagner Martins aí em 6, 7 minutos falou da carreira do Ronaldinho Gaúcho, que daria com certeza um belo filme. Se o irmão dele não estivesse na cadeia, estivesse ouvindo isso, já estava com um contrato na mão, falou, opa, vou faturar. Gustavo Berton, você que acompanhou de perto a carreira do Ronaldinho Gaúcho, você que está com a gente aqui no nosso News Home, eu queria que você falasse, você acompanhou de perto como uma pessoa que gosta do futebol e depois como jornalista. Como é que você vê essa situação do Ronaldinho Gaúcho chegando aos 40 anos de idade? Perfeito, Theo. E tem histórias, tanto acompanhando antes de ingressar na carreira de jornalismo, como depois, né? Essa história que o Wagner contou da saída dele do Grêmio, ela ficou muito marcada. A gente via o Ronaldinho fazer o que ele fez com a bola já desde a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Com 17, 18 anos. Quando ele fez aquele primeiro gol na seleção brasileira, que chamou muita atenção, na Venezuela, com o chapéuzinho e tal, balãozinho, né? Aquilo não impressionou os gaúchos, porque a gente já estava vendo o Ronaldinho fazer aquilo há pelo menos um ano e ninguém lá tinha dúvida de onde ele poderia chegar na carreira. A saída dele do Grêmio foi tão traumática que muitos gremistas, mesmo depois do sucesso dele no Barcelona, campeão com a seleção brasileira, não conseguiam ouvir falar em Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho não teve os seus pés colocados no Olímpico, no Estádio Olímpico, na Calçada da Fama, não teve os seus pés colocados na arena do Grêmio posteriormente, mesmo sendo o maior jogador formado pelas categorias de base do Grêmio, ou como disse o Wagner, talvez o maior jogador gaúcho formado da história. A saída dele foi tão traumática do Grêmio que ele não teve essa honra, né, de entrar para a galeria do Grêmio. E na possível volta, quando o Wagner contou que ele escolheu o Flamengo, nessa época eu já estava trabalhando, e eu lembro, Theo, que nós atrás da informação, eu trabalhava com uma rádio em Porto Alegre, inclusive trabalhava com o Wagner Martins na mesma rádio. E eu liguei e falei por telefone com a Assis. E falei, Assis, aqui é o produtor, né, do programa e tal, eu quero saber, o pessoal está aqui debatendo. O Ronaldinho está vindo para o Grêmio, como é que está a situação, vai ser Flamengo? E ele, não, querido, nós estamos acertados com o Grêmio. E eu, Assis, eu vou passar essa informação ao vivo no ar. E ele me garantiu, estou aqui abrindo uma espumante nesse momento, eu, o Ronaldo, os dirigentes do Grêmio já nos falamos por telefone.
estamos acertados com o Grêmio. Eu desliguei o telefone, entrei no estúdio e falei, olha, acabei de falar com o Assis Moreira e ele me disse que o Ronaldo está voltando para o Grêmio. E aí depois tudo que a gente viu do Ronaldinho indo para o Flamengo, o Zinho inclusive dando depoimento aí de que foi muito difícil controlar o jogador. Então, essa questão extra-campo, Theo, infelizmente a gente tem que falar, embora a carreira do Ronaldinho seja brilhante, tenha sido brilhante, talvez um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, mas a gente tem esse lado para falar, essas histórias para falar de uma carreira má administrada e que fique de exemplo para os outros astros do futebol brasileiro, quem sabe até do mundo, para que administrem bem a sua carreira, para que ela não fique manchada desse jeito. Mas como eu falei, né, talvez da minha geração, Theo, o maior jogador que eu tenha visto com a bola, habilidoso e uma carreira fantástica, sem dúvida nenhuma, merecedor dos prêmios que ganhou até hoje. Eu quero ouvir a sua visão, Felipe Facincani, sobre Ronaldinho Gaúcho completando 40 anos de idade. O Ronaldinho tem uma carreira, Theo, muito similar à de Diego Armando Maradona. Genial, porém muito curta, mas ao mesmo tempo conturbadíssima pelo extracampo, né? Infelizmente. É muito triste, porque deveriam ter sido jogadores que, se não alcançariam o Pelé, mas ficariam numa situação muito próxima em termos de rendimento dentro de campo e daquilo que eles poderiam apresentar em termos de potencial. Por que eu falo numa similaridade com o Maradona? Porque o Maradona mudou uma cidade, mudou uma era, mudou uma forma de jogar futebol, né? O Maradona, ele transformou o Napoli numa potência do futebol italiano, sendo que era um clube de média expressão por lá, e foi uma revolução até na forma de se jogar futebol, em acelerar o futebol, um meia que quebrava linhas, que tinha uma visão de jogo impressionante, com um drible curto, de chegar ao gol com muita facilidade, de fazer gols, enfim. Só que o fora de campo do Maradona também causou os mesmos estragos que ele fez dentro de campo aos adversários. E o Ronaldinho da mesma forma. O Ronaldinho causou o ressurgimento de um gigante, que era o Barcelona, que estava quase que perdendo até o posto de segundo grande clube do futebol espanhol naquela época, para a Valência, para a Deportivo La Coruña, com investimentos equivocados. O Barcelona estava completamente focado na era do cruyffismo, vivendo à beira dos holandeses. Louis van Gaal, que era o técnico naquela ocasião, arrebentando com o clube e principalmente com contratações equivocadas. O Ronaldinho chega junto com o Sorin, numa era que o Barcelona chegou a ficar próximo até, inclusive, de zona do rebaixamento, e eles ressurgem o Barcelona em 2, 3 temporadas para um projeto que também teve um outro holandês na direção do clube, que era o Frank Rijkaard, mas aí sim, numa forma de jogar futebol completamente diferente. Então, ele trouxe um ressurgimento de uma era que foi base daquilo que a gente viu fazer história com o Guardiola, que foi o Barcelona do tic-tac anos depois, né? Então, o Ronaldinho, da mesma forma que o Maradona, tiveram carreiras geniais enquanto estiveram focados no futebol, mas eles foram eternos adolescentes, eternas crianças fora do futebol, no pensamento de maturidade e de como gerir as suas carreiras, em especial com as pessoas que estavam próximas a ele, né? O antigo empresário do Maradona, a quem muita gente atribui o cara que arrebentou com a carreira do craque, e também eu coloco muito nas contas do Assis, que foi um péssimo administrador naquilo que o Ronaldinho poderia ter tido de sequência, de foco, de personalidade, principalmente de organização, em tratar o futebol não só como hobby, mas como uma profissão, como uma carreira muito mais séria. Flávio Gomes. Existe um tabu na imprensa esportiva brasileira, que é comparar qualquer jogador com Pelé, ou falar claramente assim: nossa, esse cara é capaz de superar o Pelé. E eu lembro que lá pelos idos de 2006, acho que foi o auge do Ronaldinho mesmo, no Barcelona, eu lembro que na outra emissora onde eu trabalhava, um dia eu falei isso no ar, foi um oh. Falei, escuta, já está na hora da gente começar a falar do Ronaldinho como, quem sabe, o maior de todos os tempos, né? Não chegou, vai chegar. Claro, os critérios são sempre muito variáveis, o número de gols, títulos, conquistas e tudo mais, mas o Ronaldinho fazia coisas, como o Facincani disse, que eram
do arco da velha, como se diz. Ele talhou esse Barcelona encantador que a gente conhece hoje em dia, né? Ele foi o grande símbolo, o grande início dessa história do Barcelona. E aí o resto é o que vocês todos já falaram. Essa possibilidade de ser um novo Pelé, ela foi esmaecendo, ela foi murchando, e ele teve repentes de Pelé. Teve esse último canto do cisne dele, que foi o ano de 2013 no Atlético Mineiro, que ele conquistou a Libertadores, foi importante nessa conquista, mas o Ronaldinho nunca foi o atleta que era preciso ser para se colocar como um dos grandes nomes da história. Ele foi efêmero, acho que é o único adjetivo que eu consigo aplicar ao Ronaldinho, além de todos os elogios, além de todo o encanto que ele proporcionou enquanto ele viveu o seu auge. Mas ele foi efêmero. Agora, ainda assim, a gente que viaja muito, viajava pelo menos, sabe que o Ronaldinho Gaúcho no exterior ainda é o que mais se aproxima de símbolo do futebol brasileiro. Quando se fala em futebol brasileiro, se fala em Ronaldinho Gaúcho, especialmente as gerações um pouco mais novas, pelo encanto, pela arte, pela alegria, pelo sorriso, por tudo aquilo que ele representava, mesmo nunca tendo sido um cara de declarações fortes, de polêmicas relevantes, digamos assim, né? Toda vez que ele se envolveu em alguma polêmica, foi alguma bobagem do tipo uma festa com um monte de mulheres, vai pro Grêmio e acaba no Flamengo, e isso e aquilo. Mas até a figura física do Ronaldinho, ela representava muito o futebol brasileiro lá fora, né? Pena que esse talento acabou não sendo aproveitado como talvez pudesse ser, né? Mas que o Ronaldinho é um dos grandes ídolos da história do futebol brasileiro no exterior, isso sem dúvida ele é. Silva Júnior, agora é com você. Resumidamente, né, Theo? Estamos em cima da hora. Um gênio dentro de campo, talentosíssimo, um dos maiores em habilidade que o futebol brasileiro já produziu para o planeta bola. Fora de campo, mal orientado, mal assessorado, e eu vejo no Assis um dos principais responsáveis por todos os problemas extra-campo do Ronaldinho. É lamentável. Só isso, Theo. Eu vou pontuar 3 coisas. Ele é grandinho, eu não coloco tanta culpa sobre o que aconteceu com o Ronaldinho nas costas do irmão, não. Grandinho, fazendo 40 anos hoje. Dentro de campo, um grande jogador. Como ídolo, eu particularmente, que não conheço, não tenho nenhuma vontade de conhecê-lo pessoalmente. Uma última informação para... Pessoal, dá uma olhada aqui nos meus resultados trabalhando pela internet. Olha só as comissões que eu tô ganhando todos os dias aqui na minha conta. Olha, de vários valores. É o dia inteiro caindo essas comissões na minha conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. Galera, beleza? Olha só, tive isso aqui. Só nesse dia aqui eu tive um pico de vendas de mais de R$ 1.600. E esse mês aqui nós estamos passando já dos 9K. Tudo isso aí eu aprendi com o João Pedro. Valeu, JP e equipe. Tamo junto. Fala, galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.